Pessoal, boa tarde. Meu nome é Gleisiane. Eu me formei em Engenharia Florestal pelo Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, Campos Salinas, e atualmente estou fazendo mestrado aqui no programa de pós-graduação em Produção Vegetal, sob orientação do professor e doutor Germano Leão de Molan Leite e com orientação do professor e doutor Marcos Alvarenga Soares. O nosso projeto ele está intitulado como Índices e Relações Ecológicas de Artrópodes nas faces abaxial e adaxial de folhas de acácia mandio. Bom, a apresentação ela terá como sumário a introdução, referencial teórico, justificativa, hipóteses, objetivo geral, objetivos específicos, metodologia, cronograma, orçamento e referências. A acácia mandio, ela é uma espécie pertencente aí à família das fabáceas, é uma espécie pioneira, de rápido crescimento, rústica e com potencial nitrificador, e tais características fazem com que essa espécie ela seja muito indicada para ser utilizada na recuperação de áreas degradadas. Por isso a importância, né, de se fazer estudos sobre a capacidade de regeneração das espécies nativas e assim poder escolher as espécies que serão utilizadas na revegetação da área perturbada. Mas somente o fato, né, de uma espécie ela ser pioneira não garante a sua eficiência no processo de recuperação de áreas, e sim um conjunto de características como rápido crescimento, boa formação de copa, boa cobertura do solo, deposição de folhas, entre outras. E é importante também que sejam utilizadas espécies que estejam adaptadas ao clima da região em associação com espécies pioneiras. Então, o potencial nitrificador é uma característica muito importante aí para as fabáceas em se tratando de recuperação de áreas degradadas. A elevada taxa, né, de fixação de nitrogênio em simbiose com bactérias diazotróficas resultam em alta produtividade de biomassa e também entrada de nutrientes, como, por exemplo, via serrapilheira, podendo, assim, facilitar a sucessão vegetal. Então, a alta adaptabilidade a solos ácidos e inférteis, devido a essa capacidade de fixação do nitrogênio, apontam o uso dessa espécie como recuperação de áreas degradadas. Aqui eu trouxe um trabalho, né, um estudo de Presoto e colaboradores, no qual eles avaliaram o desenvolvimento de 3 espécies florestais, né, 3 fabáceas, que foram cultivadas em solução nutritiva, com diferentes dosagens de alumínio. As espécies estudadas foram a acácia mandio, o enterolóbio com torcicilico e a mimosa artemisiana. Então, os autores, eles observaram que as espécies elas apresentaram padrões de crescimento diferenciados em função do aumento do teor de alumínio, onde a mimosa ela apresentou maior acúmulo de matéria seca ao tratamento onde não tinha a dosagem de alumínio, né, no tratamento controle, e o enterolóbio apresentou melhores respostas às maiores dosagens de alumínio. Já a biomassa de acácia mandio, ela não foi influenciada significativamente, porém ela poderia ser usada nas duas situações, tanto de altas dosagens quanto baixas dosagens de alumínio, sendo que a acácia mandio, né, ela apresentou aí o menor acúmulo de matéria de biomassa. Os autores eles concluíram que a acácia mandio foi uma das espécies mais tolerantes às diferentes dosagens de alumínio, apontando seu potencial uso aí na recuperação de áreas degradadas e a solos ácidos.
Contudo, a acácia-manja ela pode ser atacada por diversas pragas, tais como Oncideiros oculares, que é um inseto aí um inseto coleóptero, né? Ele é responsável por causar o roletamento dos galhos de acácia-manja. Outra espécie também é o Aetalio reticulatum, também conhecida como cigarrinha do pendúnculo. Ela suga a seiva, né? E pode viver em simbiose com formigas, e também ela pode se correlacionar comercialmente com abelhas sem ferrão, principalmente aquelas abelhas do gênero Trigona, como Trigona spinix, que também é considerada praga dessa espécie por fazer a remoção aí de fibras de brotações e pontos de crescimento para a construção de seus ninhos. Larvas de Perifoba ícia são responsáveis por causar grande desfolha, né, em árvores de acácio, e o Tropidacro scolaris, também conhecido como gafanhoto da asa azul gigante. Esse gafanhoto ele se alimenta de brotos e ponta dos ramos aí da parte intermediária da copa de acácia. Então, a distribuição, o ataque e comportamento, né, dos insetos, seja para alimentação, oviposição ou abrigo, irá depender das características químicas e físicas das folhas, como a presença de tricomas, compostos serosos, dureza e espessura do tecido vegetal. Então, conhecer, né, a diversidade de insetos e a sua distribuição é muito importante para se fazer o controle de pragas. E os insetos, eles podem se distribuir de forma inteiramente casualizada, denominada como ao acaso ou aleatória, em grupos com distribuição agregada ou contagiosa, e eles podem também estar uniformemente distribuídos, como a distribuição regular ou uniforme. Então, o conhecimento da distribuição dos organismos, né, desses insetos pragas, é importante aí para se realizar o plano amostral e também o manejo adequado de pragas. Insetos ainda podem ter preferência por atacar diferentes partes da planta, inclusive da folha, suas faces adaxial e abaxial. A face abaxial ela é preferida por insetos sugadores devido a apresentar um tecido mais macio, de epiderme fina, com nervuras mais salientes, e também por conferir proteção contra inimigos naturais e também contra fatores climáticos, como, por exemplo, a radiação solar. Então, identificar a face preferida por insetos pragas é importante para se fazer o controle de pragas, que é mais difícil para aquelas que vivem e se alimentam da face abaxial das folhas. Então, a partir do conhecimento, né, da diversidade de espécies e do seu padrão de distribuição espacial, também é possível uma melhor compreensão acerca da conservação de recursos naturais, como florestas, solo, água e até mesmo recuperação de áreas degradadas. Galhas, por exemplo, elas são predominantemente encontradas nas folhas quando comparadas a outros órgãos vegetais. Assim, insetos galhadores, eles tendem a preferir a parte abaxial das folhas devido a condições, né, de climas menos estressantes em comparação com a face adaxial em biomas de estresse, como, por exemplo, cerrado, caatinga e campos rupestres. Por outro lado, insetos galhadores também podem preferir as margens das folhas, devido à presença de nectários extraflorais que vão atrair as formigas e, assim, implicar na redução da predação e também na redução
do parasitismo. Aqui eu trouxe um estudo de Massaro Júnior e colaboradores, onde eles fizeram um levantamento e alocação de massa de ovos de Runíbia perspicua em diferentes estruturas de Brunfels e australis. Então, os autores eles observaram que a maioria das posturas realizadas por este percevejo foram realizadas nas folhas em comparação com frutos imaturos, e que massa de ovos foram preferencialmente depositadas na face abaxial das folhas em comparação com a face adaxial. Tal comportamento, né, pode ajudar aí a proteger os ovos da ação de inimigos naturais e também contra fatores climáticos. Nesse outro estudo de Ramon e colaboradores, eles avaliaram a preferência de Plutella xylostella por ovipositar na face adaxial das folhas em comparação com a face abaxial e com o pecíolo, tanto em couve chinesa quanto em couve comum. Eles observaram também que o número de ovos, né, aumentou, o número de ovos depositados aumentou devido à remoção de cera das folhas, o que demonstra a preferência desse inseto diante essa característica física. Insetos, eles podem se relacionar entre si como relação intraespecífica, né, que é a relação que ocorre na mesma espécie, ou interespecífica, entre as espécies. E ambas elas podem ser harmônicas ou desarmônicas. Harmônicas quando não há prejuízo a nenhum dos indivíduos envolvidos, e desarmônica quando pelo menos um dos indivíduos é prejudicado. E aí eu vou dar ênfase aqui para a relação interespecífica, né, no qual o nosso projeto está mais voltado, que é o estudo aí das relações que ocorrem entre as espécies. Então, dentro da relação interespecífica harmônica, temos a protocooperação, também conhecida como mutualismo, com as espécies protocooperando entre si, mas sem serem dependentes uma das outras para sobreviverem, como, por exemplo, a relação existente entre as formigas e os insetos sugadores, no qual as formigas elas se alimentam do exudato liberado por esses insetos sugadores e, em troca, elas lhe conferem proteção contra inimigos naturais. E dentro da relação interespecífica desarmônica, temos a predação, no qual um inseto ele mata o outro para se alimentar, como, por exemplo, a relação entre as joaninhas e os pulgões. E temos também a competição, no qual ocorre aí a disputa por recursos como alimento, território e busca por parceiros sexuais. Então, o conhecimento, né, das relações entre os organismos praga e não praga é imprescindível aí para poder manter, né, os inimigos naturais que poderão auxiliar no controle biológico de pragas. Então, o conhecimento, né, da diversidade de indivíduos existentes em uma comunidade, né, de uma comunidade em determinada área, auxilia aí na melhor compreensão, né, do desenvolvimento dessa natureza e assim poder otimizar o gerenciamento dessa área. E para se medir essa diversidade, existe uma infinidade de índices de diversidade que podem ser utilizados, sendo que cada índice busca de forma mais simples e precisa expressar o real estado de diversidade de um ambiente. E esses índices, eles fazem a junção aí da riqueza, que nada mais é do que o número de espécies existentes em uma comunidade, e a equitatividade, que é o quão similar essas espécies elas estão representadas na comunidade. E esses índices,
eles também são chamados de índice de heterogeneidade. E dentre os índices para se calcular a diversidade, temos aí os índices de Shannon e os índices de Simpson. O índice de Shannon, ele pressupõe que durante a amostra aleatória para uma comunidade, todas as espécies elas são amostradas. Já o índice de Simpson mede a probabilidade de que dois indivíduos selecionados ao acaso na amostra pertencerem à mesma espécie. Então, tanto o aumento do número de espécies, né, a sua riqueza, ou o aumento da uniformidade das abundâncias, a equitatividade, promovem aí o aumento da diversidade, sendo a medição da riqueza de espécies a forma mais comum realizada em estudos de diversidade. Então, enquanto a riqueza ela está relacionada ao número de espécies existentes em uma comunidade, a abundância das espécies nada mais é do que o número de indivíduos dentro de cada espécie. Então, a riqueza ela irá depender da própria natureza da comunidade e também do tamanho amostral. Então, quanto maior for o tamanho da amostra, mais espécies poderão ser amostradas, sendo a riqueza a responsável por uma grande proporção da variância na diversidade. Isso pode ser observado, por exemplo, nos dosséis florestais, devido a uma grande disponibilidade de recursos. E com isso tem-se, por exemplo, pode haver um maior número de artrópodes. No entanto, podemos supor que a distribuição da comunidade, ela reflete os recursos que explora. Então, insetos que se alimentam de folhas irão se concentrar nas folhagens e insetos polinizadores irão se concentrar nas flores. Então, a variação do número de espécies, ela é dependente da abundância das espécies. Então, cada espécie, ela tem uma abundância diferente na comunidade, sendo algumas espécies muito abundantes, também chamadas de espécies dominantes, outras de abundância intermediária e ainda outras de abundância muito pequena, as espécies raras. Então, dentre os índices utilizados para calcular a abundância e a riqueza das espécies, tem-se o índice de Simpson. Esse índice ele faz uma comparação de diferentes comunidades de modo independente do modelo de distribuição de abundância e também do tamanho amostral. Outra forma de se medir a diversidade é através do uso de curvas de abundância e dominância K, que nada mais são do que gráficos que nos ajudam a visualizar a abundância relativa das espécies e também a visualizar a riqueza dessas espécies e a sua equitatividade. E esses gráficos, eles são confeccionados ordenando as espécies das mais comuns para as mais raras. Então, como interpretar esses gráficos? Curvas de maiores comprimentos indicam maior riqueza de espécies. E a equitatividade, ela pode ser interpretada a partir da inclinação de cada curva, onde curvas mais inclinadas indicam menor equitatividade. Aqui temos um gráfico com dados de 3 comunidades. Notem que a curva que representa dados aqui de uma das comunidades, essa que está representada por círculos, ela apresenta maior riqueza de espécies, pois a sua curva é de maior comprimento, e maior equitatividade, pois em comparação com as outras duas comunidades, essa curva ela apresenta menor inclinação. Então, a dominância K ela está relacionada à abundância das espécies de forma ordenada, onde podemos identificar as espécies que são mais dominantes e também os organismos
R estrategistas e K estrategistas. Então, os organismos, eles investem energia em diferentes funções, como, por exemplo, crescimento, reprodução e sobrevivência. Então, dependendo dessa energia, né, da forma que essa energia ela é viabilizada, vamos ter esses organismos estrategistas R e estrategistas K. Sendo os organismos estrategistas R relacionados aí com a produção, onde esses organismos eles vão investir a maior parte da sua energia na reprodução, e os estrategistas K, eles irão investir energia na competição e na sobrevivência dentro de um determinado ambiente. Então, essa confecção, né, desses gráficos nos ajuda a analisar a estrutura das comunidades e também facilitar a identificação de potenciais pragas. E, geralmente, na natureza, em se tratando do número total de grupos, a maioria dos seus contribuintes, né, é rara, enquanto poucos são dominantes ou comuns. Então, o projeto ele tem como justificativa o desconhecimento, né, em relação à diversidade de insetos e de seus inimigos naturais em plantas de acácia manjo e de insetos potencialmente pragas. Portanto, conhecer a diversidade de espécies e o seu padrão de distribuição espacial permite a realização de planos amostrais, conservação de inimigos naturais e métodos de controle eficazes. Como hipóteses, temos a abundância, diversidade e riqueza de espécies de insetos fitófagos, polinizadores e de inimigos naturais podem ser maiores na face abaxial. Devido a essa face, como já mencionei, né, conferir maior proteção contra inimigos naturais, por ser um tecido mais macio, e por conferir aí também... Não, só isso. O número de indivíduos de formigas, né, protocooperantes, ele pode se correlacionar positivamente com o de hemiptera fitófagos e negativamente com os predadores, como, por exemplo, as aranhas. Maiores dominância K poderá estar relacionada a insetos polífagos que podem se alimentar e reproduzir em plantas de acácia manjo. Então, o objetivo geral, né, nosso trabalho, ele objetiva aí estudar o comportamento de ataque aleatório ou agregado, os índices ecológicos em função das faces foliares, as interações entre os grupos de artrópodes, inimigos naturais, polinizadores, incluindo as aranhas, e a dominância K desses organismos em planta de acácia manjo durante 24 meses em área degradada. Os objetivos específicos são identificar os insetos visitantes e seus inimigos naturais em plantas de acácia manjo, estudar o comportamento de insetos e de seus inimigos naturais nessa espécie e estudar a interação de insetos fitófagos, polinizadores e inimigos naturais, incluindo as aranhas. O nosso projeto ele será desenvolvido em uma área degradada do Instituto de Ciências Agrárias da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, na cidade de Montes Claros. E o solo da região é do tipo neossolo litólico, com horizonte árido. São solos mais rasos, né, com afloramentos rochosos. Em geral, são solos mais pobres. As mudas elas serão preparadas em viveiro, com a utilização aí de sacos plásticos de 16 por 24 centímetros. Essas mudas elas serão irrigadas 2 vezes por semana, até o início do período chuvoso na região. E quando essas mudas elas atingirem 30 centímetros de altura, elas serão plantadas em covos de 40 por 40 por 40 centímetros, com espaçamento aí de 2 metros entre plantas.
Será feita também a análise de solo, né? E de acordo com os resultados obtidos, né, e a necessidade, esse solo ele será corrigido, além de adubação aí com 20 litros de esgoto de lodo desidratado por cova. O delineamento será inteiramente casualizado, com 24 repetições, sendo cada árvore uma repetição, e será 2 tratamentos, né? As faces adaxial e abaxial das folhas. Os artrópodes, eles serão contados aí na face adaxial e abaxial, eles serão coletados entre o período de 7 e 11 da manhã, que é o horário aí de maior pico de atividade desses insetos, e eles serão coletados nas partes apicais, médias e basais, nas orientações norte e sul, leste e oeste, em 12 folhas por planta por avaliação, em 24 árvores de acácia e manjo. Os insetos coletados, eles serão mantidos, né, armazenados em potes contendo álcool 70, e esses insetos, eles serão separados em morfoespécies e enviados para identificação de acordo com a especialidade de cada identificador. E essa coleta ela será realizada de forma manual, nessas aves a partir aí dos 6 meses de idade ou mais. Médias serão feitas, reduzindo-se os dados por repetição, e o tipo de agregação dos artrópodes será definido pelo teste do Pi quadrado, usando o software Biodiversity, versão 2. Esse software é um programa, né, que permite que muitas medidas de diversidade sejam calculadas para um conjunto aí de dados de taxa por amostra, e ele é um programa gratuito. Os índices ecológicos, abundância, diversidade e riqueza de espécies serão calculados para as espécies identificadas nos tratamentos, nas faces adaxial e abaxial, usando o programa citado anteriormente, o Biodiversity. A abundância será feita em uma média, né, de cada espécie por árvore. A diversidade ela será calculada por meio da fórmula de Hill, e a riqueza de espécies com a utilização do índice de Simpson. Será feito, né, o teste de normalidade, e como trata-se de dados muito variados, né, por exemplo, algumas espécies podem conter ali 2, 3 indivíduos, enquanto outras espécies podem conter 50 indivíduos. Então, caso não atinja os pressupostos aí da ANOVA, será realizado, né, esses dados eles serão submetidos à hipótese estatística não paramétrica, o Wilcoxon, por meio do Sistema para Análise Estatísticas e Genéticas, né, o SAEG, versão 9.1, e esses dados eles serão submetidos à regressão de segundo grau ou de componentes principais quando lineares. Dominância K será calculada traçando a abundância percentual cumulativa em função da classificação logarítmica das espécies, usando o programa Biodiversity. Então, os valores de dominância K, né, eles indicam a distribuição de dominância e a uniformidade do número de indivíduos entre as espécies, podendo facilitar e identificar os potenciais pragas. Aqui o cronograma, né, qual desde o primeiro ano a gente fez aí o planejamento, a revisão bibliográfica, o desenho experimental, análise dos insetos visitantes e seus inimigos naturais, a análise dos artrópodes, dos dados, tabulação desses dados, elaboração do artigo, elaboração da dissertação e a defesa aí da dissertação para o final do segundo ano. Aqui o orçamento, incluindo aí o período de bolsa, né, material de consumo e o instrumentário. Aqui algumas das referências, né, utilizadas aí na apresentação de hoje, na confecção do projeto. Obrigada pela atenção de todos.